Todo mundo que tem um sonho de viver da sua arte sempre tem aqueles momentos de dúvida e sempre tem à sua volta pessoas que não acreditam que aquilo pode um dia dar certo. E nesses momentos assim de indecisão, muitas vezes a gente acaba tomando outros caminhos que a gente nem esperava e abandonando por um tempo aquilo que a gente desejava pra gente realmente. E comigo não foi diferente. Teve um momento que eu abandonei o desenho e me dediquei por um bom tempo a uma outra atividade. E é sobre isso que eu quero falar no Mente Artística de hoje. Bom, antes de mais nada, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e também deixe o seu comentário aqui, que é muito importante para a gente medir o que você tem achado aqui do conteúdo que a gente tem trazido aqui no canal, e isso é muito importante para a gente. Antes ainda de dar início a esse assunto do Mente Artística, hoje aqui eu quero te lembrar que a gente tem o nosso curso virtual de desenhos realistas, um curso online onde você tem acesso a uma plataforma de vídeos e você recebe um suporte pelo período de 1 ano, sendo acompanhado dentro de um grupo fechado por professores especializados e que vão te dar toda a atenção necessária para que a sua evolução seja algo contínuo e a passos largos de certa forma. Bom, falando no tema de hoje, você sabe que o Mente Artística a gente sempre traz a minha história, né? Eu sempre conto a minha história lançando luz em alguns pontos que eu considero importante e que foram assim um momento crucial para que eu aprendesse alguma coisa, para que eu absorvesse algum tipo de conhecimento, de experiência, para que hoje também eu pudesse dividir com você. No ano de 2005, eu abandonei o desenho. Eu já vinha trabalhando com desenho há mais de 10 anos, eu já vinha dando aula há mais de 2 anos, só que o desenho ele sempre foi algo que as pessoas à minha volta, famílias, meus pais, tudo, até por uma razão de preocupação, cuidado, não era nenhuma questão de crítica ou porque estavam contra eu desenhar, não era nada disso, era mais um cuidado mesmo, né? Se preocupava porque via que era algo muito inconstante, era algo que tinha tempos em que eu ganhava muito bem desenhando e tinha momentos em que acabava de onde tirar algum recurso. Então era sempre muito improvável. E nessa época, 2005, eu já tinha um filho, né, o Davi, e com 2 anos, pouco mais de 2 anos, e a minha ex-mulher, minha mulher na época, né, ela estava grávida de uma menina. E assim, era um momento de muita dificuldade, a gente pagava aluguel, a gente tinha contas assim a serem pagas, então o desenho era algo que trazia muita instabilidade, muita insegurança. E nesse tempo apareceu a oportunidade de trabalhar na Gol, linhas aéreas, né, no aeroporto aqui de Ribeirão Preto, aqui na região onde eu moro. E era uma vaga daquelas para deficientes físicos, sabe? Porque toda empresa grande tem um percentual de funcionários que precisa ser preenchido, né, com pessoas que fossem portadoras de deficiência. E no caso eu fui lá, fiquei sabendo dessa vaga, fui lá, participei da entrevista, tudo, e em pouco tempo fui chamado a trabalhar. Na época que eu fui um pouco contrariado, porque todo mundo ficou falando para eu ir e tal, e eu não queria muito ir porque eu acreditava realmente que o desenho era algo para minha vida. Mas eu tinha que concordar que as coisas não estavam muito bonitas, né? Realmente era algo muito instável, por mais que eu acreditasse, por mais que eu gostava, por mais que eu queria, não era assim que acontecia. E muitas vezes eu ia para a rua para pegar encomenda, não tinha, muitas vezes eu queria ter mais alunos e não conseguia, então era sempre um caminho muito complicado. E aí eu fui participar da entrevista, passei na entrevista, entrei na Gol e entrei com a intenção de que lá no aeroporto a gente trabalhava apenas 6 horas, então daria para eu trabalhar pelo período de 6 horas e depois ainda continuar trabalhando com os desenhos. E eu fiz isso durante um bom tempo, né? Trabalhava na Gol, trabalhava das 6h30 da manhã ao 12h30. Saía, almoçava e ia dar aula. Dava aula das 2 da tarde até as 10 da noite. Então eu tinha mais 2 turmas, eram turmas pequenas, que dava
apenas para pagar o aluguel do espaço e sobrava alguma coisa. No final das contas nem estava compensando muito da aula, mas era uma forma que eu encontrava de ter um vínculo com o desenho e de continuar fazendo aquilo que eu gostava. Só que isso foi sobrecarregando, foi ficando complicado, porque levantando cedo todo dia, dormindo tarde, eu trabalhava em outra cidade, né? Não tinha carro na época, tinha que pegar ônibus, vim para cá, chegava em casa quase meia-noite, até que conversava, comia, tomava banho, ia dormir, já tinha que levantar 4h30 da manhã no dia seguinte. E foi assim por um bom tempo, até que chegou um momento em que eu falei, não, eu preciso optar entre uma coisa e outra. E consultando família, conversando, tal, expondo meus pensamentos, todo mundo apoiava que eu continuasse na Gol. Por quê? Era um serviço garantido, era um serviço que todo mês tinha o salário lá na conta no dia exato, tinha o vale alimentação, tinha 13º, tinha férias, tinha a possibilidade de viajar para onde a Gol operava dentro do Brasil, e na época estava começando a operar nos primeiros países na América do Sul. E então havia toda essa perspectiva, né, essa expectativa de construir uma vida com essa base. E aí todo mundo vinha e falava, não, você tem que continuar lá, porque o desenho já provou que é algo que não dá muito certo, né? Tem hora que dá, tem hora que não dá e tal. Beleza. E aí, ouvindo todo mundo, eu peguei e falei, ok, então vou ficar na Gol. Parei de dar aula, anunciei para os meus alunos, parei de pegar encomenda, parei com tudo e fiquei apenas na Gol. Entrava às 6h30 da manhã, saía 12h30, chegava em casa por volta da 1h30 da tarde e já não tinha mais nada para fazer. Não tinha que me preocupar com mais nada. Aí você pode dizer, aí, por que você não desenhava? Eu desenhava, mas já não tinha mais o compromisso de desenhar. Eu já não ficava mais preocupado em pegar encomenda. De vez em quando aparecia uma coisa ou outra e as coisas iam acontecendo, né? Ia pegando uma encomenda aqui, outra ali, para apenas ajudar no orçamento, mas não era algo que eu queria fazer realmente ou precisava fazer naquele momento, visto que eu havia decidido ficar na Gol exatamente para descansar mais a minha cabeça, poder ter mais tempo com os meus filhos, poder ter mais tempo para viajar, né, visitar meus pais, visitar a família da minha ex-mulher na época. Então, quer dizer, foi tudo algo que a gente começou a estruturar. Beleza, aí você fala, e o que isso tudo tem a ver com mente artística? Né, você está falando aí da sua decisão de trabalho e tudo mais. Eu estou ilustrando tudo isso apenas para você entender que as mesmas dificuldades que tem no caminho de alguém que desiste de viver daquilo que ama, existe também no caminho daquele que decide viver daquilo que ama. Entende? Aquele, eu não sei se eu disse certo, mas aquele que decide não viver, ele desiste exatamente pelas oportunidades que a vida surgiu ou propôs para ele, enfim, ele escolhe e começa a viver aquilo. E outros, mesmo diante dessas aparentes oportunidades, ainda escolhem viver da arte. E como você sabe, hoje eu vivo da arte. Mas eu quero contar a história de como que isso aconteceu, porque eu trabalhei na Gol durante 1 ano e meio e praticamente por 7 meses eu fiquei afastado do desenho. Eu não desenhava mais, não dava aula mais e nem tinha a perspectiva de voltar a fazer isso. Eu tinha realmente desistido. Só que lá na Gol começou a acontecer um negócio interessante. E é aí que entra o assunto do mente artística. Por quê? Esse quadro eu gosto de falar artisticamente mente artística porque é como que se forma a mentalidade em um artista. Como que a gente encontra oportunidades nas situações mais diversas e muitas vezes improváveis para que a gente possa construir uma mentalidade artística, criativa e enxergar o mundo de uma forma diferente das pessoas comuns, entre aspas, né? Porque eu costumo dizer que o artista é aquele que olha o que todo mundo olha e vê o que nem todo mundo vê. E dentro da Gol eu estava ali, fadado a trabalhar dentro do aeroporto, atendendo clientes, despachando bagagem, cuidando da parte ali também do check-out da companhia, a parte dos bastidores ali dentro, né, da onde a gente atendia e tal. Só que eu não tinha conhecimento algum de informática, assim, eu não sabia sequer ligar um computador. E era na época do Orkut. Eu nunca tinha ouvido falar de Orkut e a galera que trabalhava comigo, todo mundo tinha um perfil no Orkut, todo mundo falava, compartilhava as coisas, tudo, e eu era o mais
assim, aéreo da base ali. Eu não entendia nada, não me interessava pelo assunto, não queria ver, não me importava com isso. E também tinha o YouTube. E a galera falava muito de YouTube e Orkut. Tava tudo bem no começo, mas eu não via, não ligava, eu não tinha computador na minha casa, eu não tinha notebook. Nessa época de 2005, 2006, os celulares ainda não tinham acesso à internet, como os smartphones de hoje, era aquele celular para fazer ligação mesmo e tal. Até que um dia, um deles ali dentro da Gol, um companheiro de serviço, me mostrou e falou, cara, você já viu isso aqui, ó, o Orkut, qual que é o seu? Eu falei, eu não tenho, não sei como é que é. Aí ele pegou, me explicou, me mostrou como que fazia, que eu poderia adicionar fotos, que eu poderia fazer amizade com outras pessoas e tal. E eu fiquei meio assim, porque eu não tinha computador, eu falei, mas será que eu faço? Mas beleza, resolvi fazer, porém, eu não queria ficar postando fotos minhas, fotos da minha família, eu não queria ficar postando esse tipo de imagens. Eu falei, vou começar a colocar meus desenhos. E comecei a colocar os meus desenhos. Entrei no YouTube também, comecei a ver alguns vídeos e aí comecei a perceber ali a possibilidade de eu divulgar o meu trabalho através da internet. Isso tudo em 2005 para 2006, foi quando nasceu a minha filha, a Sara, que hoje está com 13 anos. E ali foi acontecendo, fui postando alguma coisa e tal. E comprei um notebook usado na época, né? Eu tenho ele até hoje, é um compact grandão, assim, deve pesar uns 5 quilos. E na época comprei para poder utilizar em casa. Entrei num curso de informática, porque já que eu tinha a parte da tarde livre, eu queria aprender a mexer em computadores. Eu não sabia, lá na Gol eu só sabia mexer assim no básico, nem mouse não tinha, era apenas operar o sistema. E peguei e entrei num curso de informática. Ok, entrei ali e comecei a aprender. Quando eu comecei a perceber que o curso de informática acompanhava uma apostila e que aquela apostila a gente levava para casa, eu saí do curso de informática e acompanhei a apostila sozinho só para aprender a mexer no notebook. E aí comecei a montar pastas de desenhos, comecei a fotografar meus desenhos, digitalizar, e aí começou o meu contato com a internet ainda trabalhando na Gol. Só que eu gostaria de, no próximo episódio do Mente Artística, contar o que fez com que eu decidisse a sair da Gol. Qual foi a chave de virada? O que aconteceu que realmente me fez tomar a decisão, e era uma decisão um tanto quanto difícil de ser tomada, visto que eu estava com 2 filhos pequenos, minha mulher na época não trabalhava, então era só eu, só com aquele salário da Gol garantido ali, né? Então muitas coisas precisou ser levada em consideração para que eu tomasse aquela decisão, mas aconteceram algumas coisas que modificaram a minha vida. E eu gostaria de fechar esse episódio de hoje dizendo que pequenas decisões que a gente toma pode operar transformações imensas na vida da gente. Pequenas decisões. A questão é que você precisa tomar decisões. Assim como eu precisei tomar a decisão de entrar na Gol e trabalhar lá, precisei tomar a decisão entre ficar entre uma coisa e outra e decidir ficar na Gol, eu também precisei tomar outras decisões e preciso tomar até hoje, né, essas escolhas. E essas escolhas são fundamentais para que o nosso caminho seja estabelecido e a gente consiga ir construindo um futuro de longo prazo que nos dê paz e nos permita viver daquilo que amamos. Beleza? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal mais uma vez e não deixe de colocar aí os seus comentários, que é importante pra gente. Te vejo aí no próximo episódio. Até mais. Valeu!